galera do Manto, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Aqui estamos mais um dia Sobre o olhar sanguinário do... Irmã. Deixa pra lá, né? Ela tinha que falar, né? Enfim, né? Tudo bem. Vamos voltar aqui, né? Que o episódio de hoje tá sensacional. Nossa, tá que perfeito. episódio, hein? Nossa. Falar pra você. Não. Fica até o final. Fica. Uma dica, conselho. Fica. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores amados. Com certeza. Topilonas. Obrigada, Topilonas. Muito obrigada por tudo, toda ajuda, né? Mande mais ajuda, que a gente gosta bastante. E você vai conhecer a loja, nós temos em Americana, Limeira, Mogi Guaçu. Em Limeira nós temos o nosso querido Gui Joffre, meu digníssimo esposo, que pode te atender. Em Americana nós também temos uma galera muito bacana, em todos os lugares, né, amiga? Claro, né? Adesivo, automotivo, geladeira, mesas, todos os móveis. Como que eles falam? Reforma sem sujeira. Muito bem. Lembrei. Da hora, hein? É um top. E também o nosso segundo patrocinador, Irad Mall, que é um site de vendas eletrônicos, Que mais? acessórios, Produtos de para limpeza. E entre outros. Cândidas, nós temos limpadores de piso, temos tudo, querida. Você, nossa dona de casa, Passa site lá. aí embaixo. O site tá aí. E bora que a gente vai começar mais um episódio, então. E tá top demais. Vamos lá, então? Bora. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Por favor, né, gente? sigam aqui Por no favor, YouTube, né? Por favor, dá um joia, né? Faz aquela... Muito importante. né? Deus tá vendo se você tá entrando aqui, Deus tá vendo. passeando e não tá fazendo nada. Só Deus tá entrou pra ver quem era e depois saiu. Tchau, Fica até o final. não, compartilha, dá um coraçãozinho lá pra nós, né? A gente gosta de É gostei, verdade. né? A gente gosta de gostar. E aí também não se esqueça do nosso Instagram e a gente tá no Spotify, gente. Esse Sim. episódio, inclusive, daqui a pouco vai estar lá pra você poder ouvir fazendo os seus afazeres do dia a dia, Sim. tá bom? Então, Eu utilizo. É muito bom. é isso, Realmente. tá bom, gente? Então vamos para o momento mais esperado deste dia. Quem é? A maravilhosa. Olha lá, ó, eu posso falar um pouco sobre ela. A gente se conhece há um bom tempo. E eu era novinha, ela também, né? Agora nós temos filhos. Ela fez o meu vestido de noiva. Uau. Uma curiosidade. Nossa. A gente já andou por muitos parquinhos da vida, levando os nossos pequenos. E ela realmente é uma referência pra mim. Como mulher, como amiga e agora como mãe. E ela é a Letícia Lesonete. Seja bem-vinda, Obrigada. amiga. Obrigada Nossa, por estar realmente. aqui. É uma honra estar aqui no podcast Nossa. de vocês, esse podcast Deus. abençoado. Amém, amém. Tem sido mesmo, Obrigada. né, Lau? Tem sido tão maravilhoso, né? A gente receber pessoas tão especiais pra nós e agora compartilhando, assim, a história e os testemunhos de cada um. Muito obrigado mesmo, amiga. Então, Lê, se apresenta pra nós. A gente tem muitas dúvidas, mas, assim, a primeira, como que foi a sua infância, amiga? Sua família já veio de um lar cristão? Como é que foi pra você? Eu sou a Letícia, eu tenho 32 anos, sou casada com o Thiago, tenho um filho lindo, maravilhoso, de 4 anos, é o Estevão. E começando pelo meu testemunho, eu vim da Igreja Católica. Pra ser sincera, assim, eu não gostava de crente. Aquelas, né? Não, jamais me passou pela minha cabeça que um dia Isso. eu ia ser crente. E assim, eu trabalhava numa empresa e tinha 2 amigas minhas, a Cíntia e a Sil, eu amo de paixão elas. E elas sempre me convencendo, me insistindo, assim, que pra ir pra igreja com elas. Uhum. E eu Te convidando. sempre dando um jeitinho, assim, de sair fora, né? Sempre dando uma desculpa e tal. Até que um dia elas me convidaram para um acampamento. Ai, que legal. Muito legal. E eu falei que eu não ia, não queria saber de jeito nenhum. E elas falaram, não, eu pago o acampamento. Na época era R$250, era caro pra mim. Eu não tinha esse dinheiro. E ela fez uma vaquinha, assim, com o pessoal lá. Nossa, é um incentivo. Eu falei, agora eu vou ter que ir, né? Falei, tá bom, eu vou. Aí era 4 dias de acampamento. Aí eu não conhecia ninguém da igreja.
Nunca Você tinha foi sozinha, ido. amiga. Elas foram, as duas. Não foram. Ai, meu Deus. Porque era pra jovens. Ah! E elas já são assim um pouco Nossa, mais que legal. maduras. Então, eu só conhecia assim, mais ou menos o filho delas. Aí eu fui. E cheguei lá, não conhecia ninguém. E eu tímida, né? Com vergonha de fazer amizades e tal. E fui. E aí? Aí, assim, foi meio esquisito pra mim, porque era a minha primeira experiência com evangélicos. Você sentiu diferença do católico, sabe? Senti Foi um diferença, choque. porque era assim, umas orações muito fortes. Sim. Assim, era um louvor muito poderoso, assim, muito... E por ser acampamento também, né? Diferente era oração mesmo. o tempo inteiro, era louvor, era adoração. Aí eu via as pessoas caindo no chão, eu falava, o que é isso? Eu ficava assim, Nossa, a minha experiência era assim, eu É. ficava, meu Deus. Eu ficava indignada, eu falava, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí, eu nunca tinha visto uma pessoa sendo batizada pelo Espírito Santo. E lá aconteceu muito isso, né? As pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, falando em línguas. Eu falava, o que é isso, né? As pessoas tão doidas. Crente tudo doido. E aquilo lá, eu ficava meio em choque, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas ao mesmo tempo eu tava gostando, sabe? E aquilo foi, assim, Deus foi trabalhando comigo aqueles 4 dias, né? E por mais que eu tava achando tudo uma loucura Estranho. só, eu tava gostando da experiência. E eu saí daquele lugar... e chegou uma pessoa lá pra mim e falou assim, você quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que era isso, né? Eu falei, quero. Espera aí que eu vou chamar meu pastor. A pessoa saiu e não voltou mais. Não acredito. Eu nem aceitei Jesus naquele dia lá. Meu Deus! Ela só deixou no ar. Né? Nem aceitei Jesus. Aí eu fui embora daquele lugar, assim, Deus plantou a sementinha em mim. E desejando mais daquilo, sabe? Legal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não queria, sabe? Não queria. Aí, aquelas minhas amigas sempre insistindo pra mim ir pra igreja. Que vai ter um culto de mulheres, que vai ter... Sabe? Sempre tinha uma programação. E eu sempre dando uma desculpa. Aí eu comecei a ir, não lembro se era de terça, de quarta, tinha uma reunião de mulheres lá na igreja. Comecei a ir. Aí eu comecei a gostar, né? Aí minha mãe já não gostava muito, porque ela era católica. Tá. Aí Você ainda era enfrentou. solteira nessa época? Era solteira. Aí eu tava namorando, né? Aí eu tava indo nessas reuniões e comecei a me identificar bastante, assim, com Deus. Ter sede, ter fome, assim, de Deus, da palavra. E desejar, ansiar cada vez mais conhecimento. Então, eu comecei a ler a Bíblia. Olha só. Continuava indo na igreja católica e... Você ia indo na católica evangélica. e na... Isso. Indo na igreja católica evangélica. Com meu namorado, na época, né? Que é meu marido. E... Eu falava assim pra mim mesma que eu jamais ia pra igreja, ia me tornar crente. Não. Mesmo indo nas reuniões. Eu falei, não, eu só tô indo. Nada a ver. Eu só tô... Nada a ver. Só sei. visitando, Até que Deus começou a me incomodar de tomar uma decisão. Mas isso levou muito tempo. Eu indo muito tempo frequentando a igreja, né? Aí eu comecei a ir nos cultos, comecei a frequentar outras reuniões. E Deus me incomodando que eu tinha que tomar uma decisão. Aí meu namorado, na época, lá não tava gostando também, porque ele era bem católico, roxo, assim, sabe? Era coroinha do padre. Ele não ia com você, só você Não, ia. ele não ia. Mas você não falava gostava pra que eu ele. ia. Olha só. Aí eu comecei eu tava indo nas duas, né? Aí você E teve que comecei tomar a decisão. a deixar de
querer ir na igreja católica e começar a questionar as coisas. Essa acho que é uma fase, assim, Comecei super a questionar. complicada nossa, né? Parece que a gente começa a ver, assim, ver um lado, ver o outro. Abre, como né, assim? O que tá acontecendo aqui? É curioso, né? A gente fica ansioso pra ter resposta. Até que eu tomei uma decisão. Falei assim, não vou ser evangélica, nunca. Eu vou me tornar católica carismática, porque é quase igual ao crente. Porque eles têm louvor forte, têm oração forte, é quase igual, né? Aí eu falei, não, vou ser carismática. Então eu tomei essa decisão, mas nunca fui. Você nem chegou aí, amiga. Nem cheguei. Porque depois Deus continuou me incomodando e pediu pra mim tomar a decisão. E eu fui lá e realmente fui contra tudo, contra todos. E me converti realmente pra igreja protestante. Nossa, muita gente ficou contra mim, muitas pessoas. Eu acabei terminando o namoro. Minha sogra ficou contra mim, minha mãe, meus irmãos. Só meu irmão, que ele era evangélico também na época, que ele me apoiou. Do resto, assim... Tava sozinha mesmo. Tava sozinha. Vamos dizer assim, né? Mas assim, eu senti paz na decisão. Sim. A gente sempre fala sobre isso, né? Quando a gente tem uma palavra, não adianta, né, Lê? Você tem a direção de seguir, o Senhor, ele vai provendo todas as coisas, né? Sim. E aí, então você seguiu nessa igreja. E o Tiago, amiga, como que entrou aí na sua história? Então... A gente terminou, né? Como eu falei. Sim. Porque tava dando muitas brigas. Ele não quis, ele não queria. Não aceitou. Não acredito, olhando pro Thiago hoje, eu não consigo imaginar. E enquanto a gente tava junto, ele se enfiava cada vez mais nas coisas da católica. E eu não impedia. Sim. Nunca tentei, assim, forçar ele a nada. E eu deixei fluir as coisas, né? Só que não estava dando certo. É o tal do julgo desigual. Sim, porque a gente começou a ter muitos conflitos, muita ideia diferente, muita... Assim... Não estava batendo as coisas, né? Não estava batendo as ideias. E a gente terminou. Aí eu comecei nesse tempo, assim, que a gente ficou separados... ficamos mais ou menos um mês, assim, não chegou um mês, ficou menos que isso. Eu fiquei esse tempo inteiro, assim, em oração, sabe? Pedindo um direcionamento de Deus, pedindo pra Ele me mostrar o que realmente Ele queria pra mim. Sim. E eu tava certa que Ele não queria o nosso namoro, assim, não queria que a gente continuasse. E Deus foi trabalhando no meu coração, veio colocando paz. E até que eu falei assim, ai Deus, se for pra ser, sabe, que o Senhor faça que ele venha aqui hoje, sabe? Sabe aqueles Deus aprova. Aqueles sinais que a gente pede pra Deus, né? Que ele venha aqui hoje e que ele vai na igreja comigo, sabe? É exigente, né? Sim. Falei, imagina, nunca que vai acontecer isso, né? Aí, o que aconteceu? Ele apareceu lá em casa. Meu Deus! Aí ele apareceu lá em casa aquele dia, pedindo perdão, conversando e tal. Aí a gente conversou bastante. Daí ele falou assim, que ele tinha tomado uma decisão, que ele ia me seguir onde quer que fosse. Nossa, que forte, né? Falei, mas você tem certeza? Você vai ir junto comigo na igreja? Ali com dúvida. Você vai junto... Eu não pedi nada pra ele, sabe? Foi uma decisão que ele tomou. Ele falou, nesse não, tempo tenho distante, certeza. Tá vendo? Olha. Tenho certeza. Nossa, ele viu a diferença em você. Aí a gente foi pra igreja junto. Uau. Aquele dia. Nossa. E ele foi tocado pelo Espírito Santo. Nossa, glória a Deus. E assim, eu nunca forcei nada. Deus foi trabalhando com ele. Ele foi vendo que realmente era o lugar dele ali também. E ele começou a trabalhar na obra, assim, começou a se envolver nos ministérios. Eu também se envolvendo nos ministérios, a gente se envolveu em muitas coisas na igreja. Legal. E a gente ficou muito bem, assim, graças a Deus. Nossa, a prova real de que Deus transforma mesmo, né? Transforma. Independente de tempo, né? Com certeza. Nossa, uau! E aí, desse tempo, quanto tempo mais ou menos demorou pra vocês noivarem e casar?
Porque aí vocês já estavam na igreja. Logo a gente noivou. A gente estava namorando fazia 4 anos. E ficamos noivos 1 ano e casamos. Aí a gente casou com a bênção do pastor. Não foi numa igreja, porque a mãe dele não aceitou. Sim. Aí casamos no salão de festa mesmo, mas foi com a bênção do pastor. E foi uma bênção, graças a Deus. Acho que deve ter sido lindo. Foi lindo mesmo. Você tava linda. Verdade. Nossa, que legal. Deve ter sido muito legal. Assim. O meu casamento também não foi na igreja. E a gente queria muito. Mas por conta do respeito, né? A gente também decidiu fazer numa chácara e é ótimo. O importante, igual você falou, é a bênção de Deus. Amém, né? Sim, com certeza. E aí, então, teve toda essa transição da Lê solteira, de noiva, casou. Teve muitas dificuldades? Como é que foi? Assim, você se lembra? A gente passou bastante perrengue. Quem não, né, Lê? Meu Deus. Porque a partir do momento que ele tomou a decisão também de se converter, principalmente a mãe dele ficou contra ele. E ela chegou a expulsar ele de casa, ela não aceitava quando ele estava namorando ainda, né? E ela, até a última semana do casamento, ela falou que ela não ia no nosso casamento. Aí ela decidiu, assim, de última hora. E foi bem difícil, assim, sabe, pra gente. Porque era muita gente contra e muita gente querendo que a gente voltasse ao catolicismo. Mas a gente tinha tomado essa decisão. E assim, nada contra a religião. Não é nem cada sobre um isso, encontra Deus no seu lugar, de uma forma. E a gente encontrou Deus no Evangelho. A gente frequentou a católica muitos anos e era frequentante mesmo. Ia todo domingo na missa. Todas as reuniões. Mas foi ali que a gente realmente teve uma experiência com Deus. Um encontro com Deus. E é muito particular e individual. Sim. Cada um tem o seu momento, né? Não tem como a gente... agora é a hora. Não, né? Cada um tem, igual você falou. Demorou pra você tomar a decisão. Não, eu quero isso. Mas Deus foi tocando aos poucos seu coração, né? E é assim com cada um. Deus tem um tempo pra cada um. A gente não tem como forçar ninguém a nada. E que legal que foi assim, porque, né, a gente vê tem muita gente que acha que é um conto de fadas, né? Ai, nossa, eles são crente. Nossa, resolveram assim da noite pro dia? Não funciona assim, né? Tem um monte de história por trás, tem tanto de perrengue, um tanto de gente contra. Um monte de coisa acontece. É muito mais fácil se você já nasce no berço evangélico e toda a sua família já é evangélica. Com certeza é mais fácil. Essa parte a gente não pode negar que realmente é mais fácil. É o que a gente já até falou aqui. É como que os nossos filhos têm essa... É muito valioso, é um privilégio ter nascido num lar cristão. Porque eu nasci num lar cristão, mas assim, como que é dificultoso, né, amiga? Você quer, mas aí você não quer, mas aí vai, não vai. Assim, você já nasce ali, pronto, né? Nossa, realmente, a gente tem que lembrar os nossos filhos sobre isso, né? Quando der aquela... peraí, rapaz. Presta atenção. Aquela tentadinha de dizer... Exatamente. Aí a gente fala igual os nossos pais. Quando eu ia pra escola, quando eu ia pra igreja, tá? Aí começa a nossa ladainha. Olê, e você comenta sobre a sua sogra, a sua mãe. Como é que é esse processo hoje? Porque eu sempre, quando a gente tava mais próximas, eu lembro da sua mãe sempre te apoiando muito. Tem um testemunho, assim, dessa aceitação, delas respeitarem, delas amarem, além de religião? A minha mãe, assim, toda a minha família aceita bem, sabe? Elas, inclusive, já foram várias vezes na igreja, na dedicação do Estevão. Ou quando tem algum evento na igreja, alguma coisa assim, elas vão. Inclusive, até minha sogra foi, assim, na dedicação do Estevão, né? Legal. Elas aceitaram mais, assim, né? Minha sogra que é um pouco mais resistente. Respeitam. Isso é importante. Só que a minha sogra é um pouco mais difícil. Às vezes ela dá aquela cutucadinha, assim, né? Mas vai lá, põe uma missa pra nós assistir, a hora que nós vai lá. Mas eu não me incomodo nem um pouco, sabe? Sim.
É cultura Mas delas, né, é amiga? tranquilo, assim, sabe? Agora a gente conseguiu lidar com isso que bom. e a nossa família também. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Acho que o respeito, assim, é o principal. É por isso que eu toquei Cada nesse um assunto, respeitar né? a religião do outro, Exatamente. né? O espaço do outro. A gente tem que entender que, além de religião, existe o sangue da família, né? E Sim. o amor, ele é acima de. A palavra mesmo diz, né? O amor, ele é o maior dom. Então, independente, a gente tem que amar o neto, né? A nora, o genro. Então, é um testemunho também. E, como a Lau mesma disse, é um tempo para todas as coisas, né? Exatamente. A gente não sabe o dia de amanhã. Vocês estão plantando a semente. É né? verdade. Haverá um tempo em que todos estarão juntos. A gente, Em nome de né, Jesus. oremos também por isso. E amiga, fala pra nós como é que foi a gravidez, então. A gente já falou um pouquinho sobre o casamento. Como que foi o Estevão na vida de vocês? Como foi a descoberta disso? Bom, a gente teve o Estevão, né? Ele veio na nossa vida 5 anos depois que a gente casou. Assim. Não foi, assim, bem preparado. Foi uma surpresa. Eu tava tratando de enxaqueca, né? E eu parei de tomar remédio e veio a surpresa, né? Então eu descobri a gravidez no Dia das Mães. Nossa, que legal. Eu não sei se É. você se lembra, a gente teve um evento na nossa antiga igreja que a gente tava numa chácara. Você se lembra desse dia? Que tava eu e você sentada no colchão da chácara e a gente tava conversando sobre filhos. Lembra? Lembro. Eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça, porque você falava que estava pensando em não ter filhos. E eu acho que você estava até grávida, porque foi depois de um tempinho, assim, você... E foi realmente, porque era sempre dia 1º de maio. E o Dia das verdade. Mães é em maio, né? Então você já estava grávida. Eu já tava, já. E a gente não lá, sabia. firulando, não sei se eu quero ter um filho. Mal sabia, né? E como foi esse processo, Lê, pra você? Então, Assim? no começo, assim, foi um susto, né? Mas depois, assim, eu me alegrei bastante, eu fiquei feliz. Uma benção, né? E resolvi fazer uma surpresa pro Thiago, né? Peguei e comprei umas roupinhas lá, o teste de gravidez, e mostrei pra ele. Você vai ser papai, né? Escrevi uma cartinha lá. No começo ele nem entendeu, né? Homem, O Guilherme também não entendeu nada, é verdade. Mas aí foi, assim, uma alegria, assim, pra gente, né? Imagino. Mas eu tava passando por uma fase bem difícil, assim, antes da gravidez. Eu tava com depressão. E, inclusive, assim, eu pensava o tempo inteiro, assim, em tirar minha vida. Meu Deus. E eu passei a gestação sofrendo com depressão. Durante a gravidez tudo. Inclusive, eu tava tomando remédio para depressão quando eu descobri que eu tava grávida. Aí tive que trocar por um outro mais fraco, né? E assim, eu sempre passei por esse processo de depressão. Tratei depressão na minha vida. Desde da minha adolescência, desde a minha infância, na verdade. Eu trato essa doença, né? Eu sempre sofri, assim, na escola, tive problemas, assim, de socialização, de se enturmar, De me mas você enturmar. não sabia que isso era depressão, você já tinha. Não sabia. Não sabia. Nem sabia que tinha esse nome, nem sabia da existência desse nome. Aí entra o lance Mas eu do sabia que eu bullying, né? sofria de alguma coisa, porque Que era diferente. era tudo, assim, esquisito pra mim. E eu sempre sozinha, não tinha ninguém pra conversar, ninguém pra lidar. E na infância eu tentei tirar minha vida, mas graças a Deus me impediu. Não sei se pode falar. Fica tranquilo, pode falar. E eu, assim, convivi muitos anos, assim, da minha vida com isso e aprendi a lidar, né? Tinha épocas que tava bem, tinha épocas que piorava. Era uma montanha-russa. E aí, na época antes de descobrir o Estevão, você teve esse diagnóstico, então?
Você, ali no momento do casamento, você Sim. resolveu, e não, assim, resolveu entender melhor e descobriu que existia essa questão da depressão, foi isso? Sim, eu passava por fazer terapias, né? Uhum. Fiz terapias durante a gravidez também, Sim. o que me ajudou. Uhum. E sempre tratei depressão e ansiedade também. Sim. Ansiedade. E, amiga, todo esse processo de depressão que você viveu, e o tratar do Senhor ali, imaginando você gerando uma vida, tendo a força de assim, lutar, não só por você agora, mas pelo seu filho. Como que, você se lembra de alguma experiência com o Senhor, assim, que te deu um chacoalhão? Nossa, realmente o Senhor está comigo nisso também. Você se lembra disso? Sim. Inclusive, assim, essa gravidez eu acho que foi um falar de Deus pra mim. Acho, porque eu te conheci no antes e o depois. Porque eu, assim, eu tava, como eu falei, eu pensava em tirar minha vida o tempo todo. E eu fiz uma viagem maravilhosa pra Maceió, né? E, assim, eu tava tão mal, que eu entrava, assim, naquela água, naquele mar maravilhoso, e eu só queria ir no fundo e não voltar mais, sabe? Era um lugar tão maravilhoso, tão, assim, esplêndido, e eu não tava bem comigo mesma, sabe? Aí, inclusive foi lá que eu fabriquei meu filho. ele é made in Maceió. Destino. E eu sinto que foi de Deus essa gravidez, porque ele colocou uma responsabilidade na minha vida. E a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu falei, agora eu tenho alguém para cuidar. Alguém que depende de mim. Então, eu não posso morrer. Eu não posso tirar minha vida, não posso fazer nada. Tem alguém que depende de mim, eu tenho que gerar essa vida. Então foi um tratar de Deus comigo, já na gestação, sabe? Entender esse amor, né, que pelo menos assim, eu não conheço nenhum amor do tamanho do amor de uma mãe por um filho, né? Então, entender que maior do que todo esse sentimento era o que o Senhor tinha. E não só te entregando o Estevão, mas te mostrando que você é tão amada quanto você ama o Estevão, né? Legal. Exatamente. E aí você teve esse processo da gestação e o parto. Como que foi quando ele nasceu? Já, né? Porque a gente tem sempre aquele lance do baby blues, né? Do puerpério, que é só e você estava já em tratamento. Você se lembra, assim, de testemunhos dessa época? Como que foi pra você? Então, foi um pouco difícil, sim. Acho que, como para qualquer outra mãe, um puerpério, né? Uma fase bem... Você não dorme. Você vai chegar lá. A gente não dorme, a gente não se alimenta direito, a gente não consegue tomar um banho decente. A gente fica, assim... A gente se anula, né? Sim, totalmente. Então, assim, eu fiquei... minha depressão tava, assim, a flor da pele, né? Naquele período de puerpério. E ainda tinha um ser que dependia de mim, e eu tinha que cuidar dele, e ele chorava o tempo todo, e se tinha que dar mamar, cólica, né? Teve cólica, e se tinha que dar mamar, e doía, sabe? Nossa, era triste. Mas assim, ainda o comecinho, ele foi um bebezinho muito bom, porque ele dormia bastante. Então, isso me ajudava, sabe? Porque daí eu aproveitava e dormia junto. Então, até hoje, assim, ele é muito bom de sono. Então, isso ajudava bastante. Aí, foi assim, até um ano, assim, foi tranquilo. Depois que começou a engatinhar, meu Deus do céu. Aí não parava mais. Ele é lindo demais, gente. Ele é uma gracinha. E aí a gente já entra nesse tópico do Estevão, né? Como vocês estão vendo no título, nós vamos falar a respeito do autismo. Então, como que foi essa parte de vocês observarem essas mudanças no Estevão? Desde bebezinho ou era algo que não passava pela cabeça? Porque
assim, pensando em nós mães, a gente nem pensa, já são tantas coisas, né, amiga? Então, como que foi, assim, esse observar para vocês? Bom, quando a gente gera uma criança, a gente espera que seja perfeito, que não venha com nenhuma comorbidade, nada, né? Então, quando eu comecei, assim, a observar alguns comportamentos do Estevão, já bebezinho, eu já comecei a me assustar. Principalmente a fala também, só que veio depois, né? Veio mais pra frente. Mas já de bebezinho eu notava algumas coisas diferentes nele. Quando ele começou a engatinhar, ele engatinhava fazendo não, assim, com a cabeça, sabe? E ele não olhava no olho. Não olhava no olho. Não tinha contato visual nenhum. Ou às vezes olhava e já desviava o olhar. Muito rápido. Ele era fascinado por coisas que giravam. Então ele via um ventilador assim, ele ficava encantado. E eu comecei a observar uns comportamentos assim, só achei estranho no começo, né? E fui deixando, fui levando. Isso ele foi crescendo, Fui crescendo, fui acompanhando. Até que ele, perto assim de mais ou menos 1 ano e meio, não falava nada. Nenhuma sílaba, nenhuma palavra, nada. Eu comecei a falar pro pediatra dele, né, que eu achava estranho. E ele falou, não, mãe, fica tranquila que é normal. Cada criança tem seu tempo. Aí tá. E eu com aquela pulguinha atrás da orelha. Aí 1 ano e 8 meses, nada desse menino falar. Nada. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Perto de 2 anos, nada. Não falava nada. Então eu comecei a me preocupar. E ele tendo comportamentos diferentes. Continuou aqui. E a gente tem, assim, acompanha os marcos do desenvolvimento, né? Tem a carteirinha do bebê. Sim. A gente acompanha os marcos e eu vi que, assim, até 1 ano e meio, assim, mais ou menos, ele fez o marco certinho da idade dele. E depois disso, ele começou a não progredir mais. Então, eu comecei a estranhar e pedir encaminhamento pro pediatra dele para neuro. Pro neuropediatra. Ele, bem resistente, assim, ele não quis me dar um encaminhamento, mas ele acabou dando. Ainda assim. E ele sempre falou, não, mãe, é normal, cada criança tem seu tempo, fica tranquila, é normal até 2 anos não falar nada, fica tranquilo. E eu não tava tranquila, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E eu fui atrás de marcar um neuro pra ele, marquei otorrino também, porque eu falei, vai que ele tem algum probleminha de audição, né? Levei no otorrino, fizemos vários exames de audição, ele fez exame de Bera também, que é um exame que faz com sedação no hospital. Tudo normal. A audição dele perfeita. Aí passei na neuropediatra, né? Primeira consulta, a neuro olhou ele assim por uns 10 minutos, mais ou menos. Aí ela já me falou, esse menino é autista, mãe. Aí aquilo foi um choque pra mim. Tipo, eu já tava me preparando pra isso. Porque eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa assim do tipo, né? Colocando os sintomas dele, as características. E eu já tava meio que preparada pra ouvir alguma coisa do tipo, né? A hora que ela me falou isso, foi um choque, né? Assim, eu falei, você tem certeza, né? Ela falou assim, tem, olha, ele faz isso, isso e isso, né? Aí eu falei, tá, mas você já vai me dar um diagnóstico assim, já de cara, né? Ela falou assim, ó, já poderia te dar o diagnóstico já, porque tá nítido, né? Mas volta na outra consulta que eu te dou um laudo. A falta de sensibilidade. Tem, assim, os médicos, eles
Eu acho que eles não são muito preparados, sabe? E, infelizmente, é até um adendo, assim, não sei se os médicos vão nos assistir, em nome de Jesus, Quem sabe, né, médico? Mas depois que eu me tornei mãe, porque quando é com a gente, parece que tudo bem, né, vai. Mas quando é com o filho, é algo tão sensível e parece que os pediatras, eles são piores, assim. A gente não tem a teoria que eles têm, né? Então, você imagina, você chega lá, preocupado com o teu filho, aí a pessoa já joga nas tuas costas, assim, se responsabiliza por algo que você nem sabe. Quer dizer, sempre com a pessoa olha no olho, né? Quanto que a gente vê eles como referência mora, assim. A gente entrega a saúde dos nossos filhos. Então, por favor, sejam mais simpáticos, mais amáveis. Um pouquinho mais humanos. Humanidade. Porque, o Senhor entrega isso, né? E pelo menos se você faça medicina, faça por amor. Por favor. Mas enfim, amiga, e aí? E aquela médica lá, ela... Eu acho que ela era autista também. Às vezes né, amiga? Porque ela parava assim e ficava olhando assim pra minha cara um tempão, né? Sem falar nada. Eu falei, gente, ela é muito estranha, né? Aí eu falei, eu vou atrás de uma segunda opinião. Né? Tá certo. Aí eu marquei uma triagem, tinha que passar por triagem. Aí a pessoa da triagem falou assim, ele não tem nada não, pode ficar tranquilo. Poxa. Aí a da triagem falou que... Mas olhou ele assim, daquele jeito, sabe? 5 minutos. Aí passou por outra neuropediatra. E a neuropediatra também avaliou ele. E falou assim, realmente, seu filho é autista. Por causa disso, das características dele. E me deu o laudo. Ela também laudou ele. Então, isso ele tinha quantos anos, né? Isso ele tinha um pouquinho mais de 2 anos. Acho que 2 anos e 2 meses, alguma coisa assim. Então, as duas médicas laudou ele já de cara, assim, sabe? Então, era bem nítido os sintomas dele, Sim. Né? Então, ele não atendia quando chamava pelo nome, não apontava, ele engatinhava fazendo não com a cabeça, ele tinha estereotipias com a mão, ficava fazendo assim, esses gestos assim com a mão, dava tchau, sem função, sabe? Do nada, assim, fazendo tchau. Ele não brincava funcional com os brinquedos, ele não brincava do jeito certo com os brinquedos. Assim, a lógica que nós temos, no caso. Né? Tipo assim, tem um carrinho aqui, a lógica é você empurrar o carrinho. Ele não tinha essa lógica de brincar com o carrinho. Ele pegava, virava o carrinho e só ficava girando a rodinha do carrinho. Então, ele... Sim, várias outras características. Empilhar... bloquinhos. Como que fala? Enfileirar as coisas. Tudo que ele via, ele enfileirava. O hiperfoco, né? Que no caso era por coisas que giravam. Então, eu comecei a notar várias coisas. E eu comecei a notar realmente o que eu via de diferente nele. E, assim, deu 3 folhas de características. Então, eu sempre que eu ia nos médicos, eu levava e mostrava, acompanhava. E várias coisas, assim, ele deixou de ter hoje em dia e outras coisas ele adquiriu. Sim. Coisas que ele tinha antes, ele não tem mais, e coisas que ele... agora ele foi crescendo, ele foi adquirindo. Agora ele foi crescendo, ele foi adquirindo. Então, o autismo, ele muda, sabe? Ele não é uma coisa assim que, vai ser assim pra sempre, vai ser desse jeito. Não, as características mudam. Sabe o que eu ia te perguntar? A gente fez a lição de casa, né? Então a gente deu uma pesquisada. E, nossa, parênteses, a gente vai aprender muito, né? Sim. Realmente é um assunto que a gente precisa mesmo saber. Eu li a respeito dos graus de suporte. E eu havia entendido que, assim, não, se ele é nível de suporte 1, ele vai ser o resto da vida. E, na verdade, isso altera, como você mesmo falou, né? Sim. Eles podem oscilar nesses níveis de suporte. Como que foi pro Estevão? Inclusive, o Estevão, ele estava no nível de suporte 2 e agora ele tá no 1. Olha só. Isso. Mas
eu já ouvi falar que não vai existir mais isso, né? Não sei. De nível de suporte. Uhum. Mas é assim, o que tá caracterizado agora, né? Nível de suporte 1, 2 Sim. e 3. E antigamente falava assim, é autismo leve, autismo grave. Isso eu vi também que, assim, severo. é meio que é ruim, porque, por exemplo, você fala que a criança tem autismo leve, então tá bom, então vai, que é leve. Mas essas crianças, elas têm tantas dificuldades quanto os outros. Sim. Então acaba sendo assim, você prioriza os outros, e aí só porque é leve, você acha que não tem nada que de vai. leve. Então, eu vi que, na verdade, o leve, eles têm mais essa questão do raciocínio de entender o bullying, de entender que, não, o pessoal tá me jogando pro lado, e às vezes um que tem um nível de suporte maior, ele não teria tanto essa questão de, nossa, tem alguma coisa estranha. Então, quer dizer, não é leve nada, né? Não tem nada de leve nisso. E o suporte, para talvez você que, assim como nós não sabíamos, o nível de ajuda, não sei se é essa palavra, amiga, seria né? o nível de ajuda que a pessoa precisa. Pessoa teria, então, assim, o suporte 1, então teria ali uma pessoa, né? Realmente é um suporte. Na verdade, assim, o tanto de ajuda que ela precisa. Por exemplo, o nível de suporte 1 é o tanto de ajuda que ela precisa para fazer determinadas coisas do dia, por exemplo. Ela consegue se vestir sozinha? Ela consegue comer sozinha? Consegue. Sim. Mas para ficar numa sala de aula, por exemplo, ela não consegue. Ela precisa de um auxiliar. Sim. Agora, um nível de suporte 3, por exemplo, ele precisa de ajuda para tudo, para se vestir, para comer, para tomar banho, para tudo, entendeu? Sim. É isso que seria a categorização dos níveis de suporte. Legal. E Lê, você passou por... o Estevão teve que passar por vários médicos, assim, até você ter algum... Igual, né? As duas lá, a primeira meio que, né, jogou pra você a informação e foi, né? Tipo assim, tá aqui, agora você lida com isso. A segunda, talvez, ela foi um pouquinho mais humana, mas, né, tipo, ele teve que passar por mais médicos, além dessas duas pessoas que laudaram ele, assim, já com esse diagnóstico. Você teve que ir atrás de mais gente pra saber, igual o nível de suporte que ele era, coisas nesse sentido? Então, eu acabei ficando com essa segunda neuro mesmo, né? Até porque ela atendeu as expectativas do que eu precisava realmente. Ela deu um suporte legal, assim, pra ele. Que bom. E assim, neuro tá muito difícil. É isso que eu ia falar. Tá, é muito difícil. Ainda tá mais escasso. Neuropediatra, né? É uma coisa, assim, escassa. E se você quiser, você tem que pagar caro numa consulta, né? Então, eu acabo indo pelo convênio e, por enquanto, tá atendendo bem, assim. Que bom, né? Que bom, isso é muito bom. Mas ele já passou por muitos médicos, passa ainda, assim, psicólogo, TO, ele faz terapias, né? Psicólogo, TO e fono. Faz terapias com esses 3 profissionais. Entendi. E, então, seguindo aí o cronograma, você teve esse diagnóstico e aí teve toda aquela parte do tratamento. Mas antes, como que foi pra você? Porque, inclusive, você me disse esse termo, o luto pela notícia, né? Como que foi pra você, pro Thiago também, pra vocês como família? Então, que nem eu falei, eu levei um susto, né, na hora que ela me falou desse termo, assim, autismo, né? Seu filho tá no espectro autista. Então, eu assustei, assim, de início, mas meio que eu já esperava. Então, pra mim, não foi uma coisa, assim, que... muito difícil de lidar. Mas foi mais difícil depois, por conta das pessoas. Porque as pessoas que não aceitavam. E tinha gente que falava assim pra mim, pessoas cristãs, falava assim pra mim, não, você não pode aceitar isso na vida do seu filho. Você tem que repreender, sabe? Você tem que orar, repreendendo isso daí. É uma maldição na vida dele, sabe?
E eu caí na onda de fazer isso, sabe? Eu comecei a brigar com Deus e falar, Deus, tira isso do meu filho, eu repreendo em nome de Jesus, sabe? Lutando contra. E depois Deus falou pra mim, assim, que se ele fez o meu filho daquela forma, é porque eu tinha condições de lidar com aquilo. Ele queria o Estevão do jeitinho que ele é, daquele jeitinho. Então, eu não tinha que lutar contra aquilo. Não era uma sentença de morte, entendeu? Não é uma doença. O autismo não é uma doença, é um espectro. E Deus ia honrar ele daquele jeito. Então, eu parei de lutar, sabe? E comecei a agradecer. Certíssimo, né? Amém. Amém. Porque, e hoje você tá aqui contando pra gente como é isso. Imagina só quantas pessoas você não vai estar ajudando nesse momento sobre isso. Porque é um assunto que se fala, mas se fala no raso. Tipo, eu vou ser sincera, não tenho noção nenhuma, né? Além da lição de casa que a gente fez, assim, não tenho. Muito sincera, muito vulnerável, não tenho noção de nada, não sei. Se fosse comigo, o que eu faria, sabe assim? Mas é tão importante a gente ter essa conversa que agora, olhando você assim, meu Deus, se acontecer comigo, eu tenho alguém que vai me ajudar a me orientar, a me ensinar de alguma forma. Isso é muito importante, porque a gente não tem gente humana suficiente para lutar com a gente, para lidar com essa situação, né? E eu imagino que você deve ter se sentido muito sozinha nesse processo, né? Porque, né, e ainda a gente ouve uma cristã falar uma coisa dessa, meu Deus. A gente não espera amor, né? A gente não espera que alguém... Né? Exatamente. Isso é muito difícil, eu acho. Pra gente lidar, né? Além de ter que lidar com o espectro, lidar com o entorno, com a sociedade, com tudo que acontece em volta, né? Eu imagino que deve ser sofrido demais, assim. Mas tem a recompensa, né? Que igual você falou, né? Você parou de brigar com Deus, você aceitou e começou a abençoar o seu filho. Sim. E isso é algo assim que, meu Deus, se cada mãe que tem essa mesma situação olhasse dessa forma, a vida dela seria mais fácil e a da criança também, né? Então, tenha certeza que o que você está fazendo aqui hoje com a gente, nesse podcast, vai servir para muitas mães que precisam dessa ajuda, sabe? Gente, de verdade, é algo que mudou a minha vida. Essa entrevista realmente tem mudado a minha vida. Porque realmente, de verdade, eu não saberia o que fazer, não saberia como começar, sabe? E agora a gente já consegue ver algo um pouquinho diferente, né? Tendo você como exemplo, principalmente, que é alguém que tá perto da gente, né? Se acontecer comigo, eu sempre aqui ligado. Que bom. Eu, assim, por muito tempo, eu questionei Deus também, sabe? Eu fiquei assim, por que eu? Sabe? Por que comigo? Por que meu filho? Sabe? E Deus falou claramente, assim, comigo que ele tinha um propósito em tudo isso. Que não era em vão tudo isso que a gente ia passar. Que ele tinha um plano na vida do Estevão. E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que ele vai ser uma pessoa, assim, extraordinária. Ele já é. Ele já é. E Deus tem feito, assim, coisas maravilhosas na vida dele, sabe? Que eu, assim, me surpreendo. Realmente, né? Ele tem feito coisas maravilhosas, né? E a gente, apesar de faz tempo que eu não vejo o Estevão, mas pelos vídeos que você posta, foi na semana passada que você postou que ele foi na primeira viagem com a escola, não foi? Foi. Você acha, gente? Então, você acha? Como assim? Tava Que pertinho legal. esses dias, né? Mas aí entrou no tratamento. Como é que foi? Aqui na nossa região nós temos a APAI, né? Que foi pra onde ele foi direcionado. Pra onde ele faz as terapias. E como que foi, amiga, pro Estevão nessa questão de ele já logo se adaptou, pra ele foi um processo? Como foi? Então, no começo foi bem difícil, assim, as terapias, né? Porque ele não aceitava,
não ficava na sala. Como são essas terapias? Eu tenho curiosidade de saber. São fisioterapeutas? Então, são na APAI, professoras? o método deles é terapeuta e cliente. Ah, tá. É individual, né? Então, eles ficam numa sala, só o terapeuta e o cliente, e aplicando a atividade, né? As atividades. E lá, eles utilizam o método ABA, que é um método que eles... Eu não sei explicar, assim, o que seria esse método. Mas o método ABA, assim, é um método de aprendizado que aplica no A autismo. maneira que Tem o eles convencional e ensinam. tem o ABA, né? Então, é um método, assim, que vem funcionando muito, assim, com as crianças, né? Com os autistas. E, assim, no começo foi bem difícil, porque ele não parava na sala, se escondia debaixo da mesa, não queria fazer as atividades, não cumpria as demandas, né? E tanto é que eu tenho um gráfico aqui, eles fazem a avaliação anual, né? Sobre as habilidades, sobre o desenvolvimento, o comportamento que é aplicado, que é adquirido. Sim. E a primeira avaliação do Estevão, essa foi as habilidades dele, né? Pessoal, a gente vai colocar na edição pra vocês verem melhor, tá bom? Não dá pra ver direito, né? Mas foi Os azulzinhos bem ali. pouquinhas, assim, as habilidades que ele adquiriu. Isso foi em 2022. Já na avaliação de 2023, olha a diferença. Uau! Quantas habilidades adquiridas. Caramba. Nossa. A evolução que ele teve. Sim. Então, pra assim, gente dá emociona, pra ver que... imagina. Meu Deus. Dá pra ver que as terapias estão sendo bem efetivas Sim. pra ele, Nossa, sabe? que Que ele legal. tá evoluindo. É. E a gente vê isso, assim, nitidamente, porque ele já tem feito muitas coisas sozinho, ele é muito independente. Ele fica até bravo, você tem que ajudar ele. Que legal. E eu não falei, né? Mas é uma coisa, assim, que Deus surpreendeu a gente, que ele, com 3 anos e meio, ele começou a falar. Por volta dos 3 anos e meio, foi 3 anos e pouquinho. Ele falou a sua primeira palavra. Então, assim, foi uma vitória. Com certeza. Porque a gente não espera isso, assim, que um autista vai falar, vai ser verbal um dia. Não era uma coisa nem que eu tava esperando mais. Mas era uma coisa que eu orava muito. Que eu colocava muito em oração. E Deus, assim, honrou, sabe? Que ele falou sua primeira palavra. E depois disso, virou um tagarela. Que lindo. Agora fala mais que é bom. Você lembra qual foi a primeira palavra? Foi mamãe. Mamãe. Ai, que lindo. Ai, que lindo. É porque é tão importante, né, da gente ouvir uma mãe em 3 anos e meio. Ai, meu A Deus. gente espera isso, né? Assim, de bebezinho, né? Mas É muito 3 natural anos e meio. para as mães, né, assim, e eu me emociono de pensar na força, realmente, né, de, não, peraí, Senhor, o Senhor vai me dar, né, não vou desistir, não. É não verbal pros outros, pra mim, eu creio na tua promessa, então, assim, mamãe é a melhor palavra de todas e tem um gostinho ainda mais especial, né. E ele fez amigos lá na PAI, como é que tá sendo pra ele essa questão? Porque esse passeio que ele foi pela escola? foi pela escola. E como que é pra ele essa questão das amizades, assim, de ficar longe? Então, ele não era de se socializar, nem um pouco. Agora cumprimenta todo mundo na rua. Ah, Legal. que fofinho. Cumprimenta, dá a mão, fala bom dia. E se não fala bom dia pra ele, ele fica bom dia? Bom dia? Bom dia? Até que a pessoa responda. Aí ele é muito carinhoso, muito amoroso. Ele é simpático. Nossa. Faz amizade com todo mundo. Não tem nada mais daquela criança que foi diagnosticada, foi laudado com autismo, sabe? Ele mudou completamente. E um adendo aqui, não é porque a criança deixa de ter
os traços que ela tinha antes, que quer dizer que ela não é mais autista. Quer dizer que as terapias estão sendo efetivas. Quer dizer que que ela está evoluindo. Não é um sinal para parar, Mesmo né? que ela perca todos aqueles traços, aqueles comportamentos que ela teve, não quer dizer que ela não é mais autista. Nasceu autista, é para sempre autista. Não quer dizer que vai deixar de ser autista. É algo importante. do genético, né? Hereditário, não tem como a gente mudar. Sim. Quer falar alguma coisa, amiga? Não, tô tranquila. É que até tipo, tão envolvente o assunto, né? Uma coisa que a gente sempre conversa também é a respeito, você parou de trabalhar pra cuidar dele, né? Você já foi a minha costureira e depois, o que mais, amiga? Meu Deus, muitas coisas a Letícia já fez. É realmente uma empreendedora, né? Fez faculdade no meio de tudo isso, né? E aí agora, eu não sei, você tá full time no Estevam, acho, né? Eu meio que fico pulando de galho em galho. Mas como que foi? Porque eu lembro que ele ia pra escola e depois ele tinha a terapia, né? Ele faz terapia todos os dias de manhã e à tarde ele vai pra escola. Então, todos os dias de manhã eu dedico meu dia pra levar ele nas terapias. Com isso, é difícil ser uma CLT, né? Não tem como, né? Impossível. Infelizmente, né? Infelizmente, porque também a gente faz realmente um adendo. Não só a igreja tem que se adequar, né? As empresas, inclusive, né? Com certeza. Para essas mães que precisam, né? Sim. E aí, nessa questão que você ficou todo esse tempo, você tem proximidade com o pessoal da PAI? Você criou laços ali? Porque eu já vi várias histórias, assim, de que você vai conhecendo uma com outra e as crianças acabam virando meio que uma família, né, amiga? Sim, inclusive, assim, a gente tem um grupo de mães, né? A gente acaba, as mães se unindo ali. E criamos um grupo, né, que chama Gruma. E é um grupo de apoio de mães autistas que esse grupo, ele tenta ser um grupo de apoio realmente para as mães, aquelas que recebem o laudo e não sabem o que fazer, sabe? Fica perdida, não sabe para onde ir, não tem direcionamento. Então, esse grupo tá ali para dar um apoio, para a parte que você passa aquele luto do diagnóstico, tá ali para apoiar. E também a gente faz diversos passeios, né? Que legal. A Karine, a nossa presidenta, ela sempre tá conseguindo passeios pra gente. E a gente tá sempre, assim, fazendo alguma coisa, sabe? Legal. E é bom, porque a gente, assim, acaba passando por um momento difícil de não conseguir trabalhar e não conseguir sair com os nossos filhos por conta deles serem autistas e os lugares, assim, as pessoas acabam olhando feio, assim, sim, né? E acabam não aceitando, de certo modo, assim, e excluindo. Então, esses passeios que a gente faz é de inclusão. Então, tenta trazer essa parte, assim, de incluir realmente. Tem algum contato, né, que a gente pode deixar depois pro pessoal, para de repente quem tá assistindo, que se interessa, quiser entrar em contato com vocês? Tem o Instagram do legal. Gruma. Legal. A gente vai colocar aqui na descrição pro pessoal ver depois também. Quem quiser, provavelmente precisa de patrocínio, então, gente, é uma ótima causa. É só para as mães autistas, tá? É isso mesmo. Mães de autistas. Que legal, muito bom. Depois a gente vai deixar aqui o contato, então, o Instagram deles. E agora, pensando mais na parte da igreja, então, como que foi a inclusão do Estevam no culto? Eu lembro que quando ele era pequenininho, vocês sempre ficavam no fundo, porque ele era muito agitado, mas hoje eu vejo, ele participa de tudo, né? Faz sim. A gente sempre tenta, assim, incluir ele nas coisas, né? Sempre levar ele, mesmo que passe nervoso, passe perrengue. Exatamente. Tá certo. Mas a gente sempre tá levando ele nos lugares, em tudo, sabe? Em tudo mesmo. Inclusive na igreja. Teve um tempo, assim, que eu tava indo na igreja e eu passava muito nervoso com ele, porque ele não parava, ele ficava o tempo inteiro correndo pra lá e pra cá. Subia lá no púlpito.
Aí eu falei, eu não vou mais na igreja. Ela, meu Deus. Aí, não, daí Deus falou comigo, falou, não, é pra continuar. Sim. Aí eu continuei, passando nervoso, né? Eu ia. Aí a gente mudou de igreja, né? E assim, ele foi bem aceito nessa igreja aí. Que bom. Ele gosta de lá do cultinho, gosta das crianças de lá, dos pastores. Que legal. É muito bem recebido, muito bem incluído, sabe? Então, Isso é muito importante. tem sido bem importante assim pra ele, que ele tem aprendido bastante lá também no cultinho. Que legal. A E importância de ter um kids que que olhe, né? Com essa que visão. exatamente, que não precisa ser expert no assunto, mas que saiba respeitar e conduzir de uma forma mais leve tudo isso, né? Sim. Isso é muito importante. É o que a palavra diz, é o amor, né? Então, é a Sobre chave de todas as coisas. né? E bacana também lembrar, né, uma dificuldade que nós temos, essa questão do, mas meu filho faz bagunça. Mas eu não vou mais na igreja, porque chora muito, vai. Vai com choro, vai sem choro, leva comida na bolsa, leva 1.500 brinquedos, vai e volta antes, mas vai, né? Mesmo que olhem de cara feia. Mesmo que olhem de cara feia. Porque marca, né? Não tem como dizer que não marca, né? Eles podem não se lembrar, mas que alguma coisa tem nele de diferente fica, né? Sim. Então, que bom, que bom. A gente passa ali na frente da igreja, ele já até sabe que é a igreja. Ele fala, é a igreja. Meu Deus. É como marca, né? Nossa, É muito importante isso, é gente, muito importante. Como mãe, assim, nossa, como mãe, como pai, né? A gente precisa, não pode desistir, não vale desistir. Não tem essa opção. E aqui, Lê, nós estamos já caminhando para o final, mas me fala assim, como que você vê o seu filho no futuro? Bom, eu sempre estou orando por ele, né? Sempre profetizando na vida dele. E eu creio que ele vai ser uma pessoa maravilhosa, um ganhador de almas para Jesus. Creio que ele vai ser, assim, muito usado por Deus, sabe? Ele vai ser uma grande pessoa. E eu sei que ele vai ser independente, vai ter uma vida normal. Eu oro muito por isso, sabe? Que ele vai constituir uma família, vai ter filhos, vai estudar, vai trabalhar, vai poder fazer tudo o que ele quiser. E eu, assim, dedico minha vida para isso, sabe? Para que ele consiga ter a vida normal dele. O que a gente luta, assim, para ensinar, para que ele saiba brincar, sabe? A gente passa horas, semanas, para que ele saiba brincar de um jeito normal. Então, que isso faça com que ele aprenda, com que ele se torne uma pessoa maravilhosa. Asas, borboletas, asas, borboletas, amarelas, borboleta preta, borboleta preta, azuis. Canta? Borboleta azuis, Canta? borboleta azuis, dando uma lala pretas. Praga luz, a bela borboletas. Parabéns! Que lindo! Com certeza será. Com certeza. Já é e vai ser em nome de Jesus. Cada vez mais. Todo dia mais. E agora a gente volta lá no comecinho, né? A Letícia com depressão, sem saber o que queria da vida. Olha o que o Senhor tinha pra você, né? E com certeza, um dia que você vê esse garoto se tornando um homem, você vai se lembrar de todas as terapias, de todo o sacrifício, de todas as vezes que você e o Thiago pensaram, meu Deus, a gente tá sozinho. Né? O Senhor, Ele olha para nós. Ele tem esses olhos de amor, assim. Às vezes a gente pensa que, nossa, mas por que comigo? Por que é tão difícil com a gente? Mas não é isso. O Senhor, Ele tem um propósito. E o Estevão, ele com certeza vai se lembrar. Ele vai testemunhar. A minha mãe lutou por mim. Então, que a gente, como filhos, assim como Estevão, como filhos que, não sei, como os nossos filhos, né? Os filhos que a gente vê hoje pequenininhos, lembre que um dia serão adultos, e que esses adultos carreguem essa marca, né? A marca do Espírito Santo mesmo. E você, parabéns. Obrigada. Você é uma mulher muito forte. Eu já te disse isso, mais forte do que você imagina.
Obrigada por não desistir, né? Com certeza. Obrigada por não... com todo o entorno olhando um olhar diferente, você tá aí, né? Se esforçando, lutando, sabendo que o Estevão veio para um propósito maior na sua vida. Sim. E não só na sua, mas de todos nós. Olha o que a gente tá fazendo aqui, né? Eu acho que é só o começo de algo assim que Deus vai usar muito vocês ainda. E, de verdade, é admirável, Lê. É admirável ver você. A gente, assim, né? Eu e você, a gente não tem tanto contato como você e a Paty tem, mas ai, meu Deus. A gente chora. Eu não sei porque a gente chora. Mas que Deus continue usando você. É isso que eu tenho pra dizer. Porque é muito importante ver que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, né? Ver a sua história, de onde você saiu, como você lutou e tem lutado até hoje. E a forma que você mostra a sua fé, né? É ímpar, assim, não tem nem como... É inquestionável, é lindo. Então, não pare. Sim. Não pare. De verdade, não pare. Eu questionei tanto a Deus, assim, porque né? E Deus me respondeu. E hoje eu sei o porquê, sabe? E tá aí a resposta, sabe? Ele me mostra todos os dias que ele tem um plano, assim, maravilhoso na vida do Estevão. E que ele tá aí para me ensinar a ter fé, a ter paciência. Ele me ensinou muito, eu aprendi muito a paciência. E a gratidão também, porque a cada vitória, sabe, que ele tem, a cada desenvolvimento, cada passo que ele dá, é uma gratidão. Então... é isso que ele me ensina cada dia, sabe? A ter um amor incondicional. Porque a gente aprende a amar muito mais. Então, é isso que ele me responde todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa, incrível, incrível. Meu Deus. Vamos finalizar com uma oração, então? Vamos. Por Estevão, Sim. por todas as crianças e um especial por todas as crianças atípicas, né? Para que o Senhor alcance não só elas, mas como os familiares, como os pais dentro desse núcleo da família, mas os familiares no geral, para que o Senhor abra a visão, o coração, e também para as pessoas, né, que convivem, talvez que não tenham filhos e não entendam a dificuldade ou todo esse processo, para que o Senhor ele abra a visão das pessoas, né, para que as pessoas entendam que não existe o normal, o anormal, existem pessoas diferentes. Né? Sim. E ele tem um propósito para cada um, independente dele. E é muito importante, assim, que os pais aceitem também, Sim. né? Porque não adianta ficar lutando contra. O seu filho precisa do seu apoio, sabe? Não adianta você querer esconder, querer lutar, querer deixar de lado isso daí, porque a criança precisa de uma terapia, precisa de uma ajuda. Então, é necessário e às vezes aceitação. É por ego, né? Por assim, não. Sim. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhora, pergunto. Sim. Senhor, obrigada por isso, Pai. Obrigada por esse podcast, Senhor. Deus, nós agradecemos muito a Ti, Senhor Deus, pela vida da Lê. Sim, obrigada, Senhor Deus, por o Senhor ter colocado ela nas nossas vidas, ter trazido ela aqui nesse dia. Deus, Sim. muito obrigado, Pai. Obrigada porque ela tem mostrado a força que vem do Senhor, mostrado Deus. Como lidar, que são estratégias que o Senhor dá. E Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigada por fazê-la forte, por fazê-la corajosa, Senhor. Obrigada pela vida da Lê, Pai. E nós queremos também, Senhor Deus, interceder
pelo marido dela, que o Senhor o abençoe, Jesus. que o Senhor guarde também, que ela não tá sozinha nessa luta, eles são uma família e eles estão em constante crescimento, Senhor Deus, diante do Senhor. E principalmente, Deus, nós queremos profetizar na vida do Estevão, Amém. bênçãos e bênçãos que Amém. vêm do céu, Senhor Deus. Nós profetizamos que ele será um grande homem de Deus, um homem separado para honrar o Senhor, um homem separado para fazer a sua obra, um homem cheio da tua presença, cheio do Espírito Santo, que vai mover, Senhor, mundos, vai mover estratégias, vai ter, Senhor Deus, visão do céu, Pai. Nós declaramos isso sobre ele. E declaramos também, Senhor Deus, intercedemos por todas as crianças atípicas, Deus, que o Senhor esteja junto com elas em qualquer esfera, Senhor Deus, onde quer que elas estejam, que o Senhor esteja operando, Senhor Deus, grandiosamente, que o Senhor capacite os pais, que o Senhor dê visão aos pais, dê direcionamento aos pais, aos familiares, Deus, em nome de Jesus, que haja uma visão aberta, uma mente aberta para receber Deus. essas crianças e que tudo seja para honra, glória e louvor do seu nome. O Senhor, assim como fez todos nós, o Senhor também preparou um tempo para elas. E então, Deus, nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Elas estão aqui para nos ensinar e como nós temos aprendido. Obrigada por isso, Senhor. Que o Senhor capacite cada um de nós, que o Senhor mova as estruturas para que a gente entenda cada vez mais e melhor sobre isso. Amém. Que a tua presença seja sobre cada um. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Lê, muito obrigada. Foi um prazer. Nossa, que episódio maravilhoso, né? Sensacional. A gente sempre senta aqui com uma expectativa assim que, nossa, meu Deus, e a gente sempre sai falando, nossa, o Senhor realmente faz mais. Sim. Né? A gente é sempre superado. Então, realmente, obrigada, viu? Obrigada por a ter vocês. deixado o pequeno, né, vindo aqui. Nossa, foi realmente marcante. É incrível. A gente tem uma lembrancinha. É verdade. Ah. É um agradecimento. Alô, cadê o Obrigada. Quando você Pode abrir? gosta, pode, claro. A gente gosta de ter. Pegar o show, eu gosto. O que tá escrito? Nem muito. Nunca é muito cedo para comer chocolate. Ah, Adorei, obrigada. Imagina, Só uma né? lembrancinha. Gente, é isso. Obrigada, gente, por estarem aqui. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio igual a gente Assim amou. como Nossa, foi muito bom. Aproveita pra curtir, pra compartilhar. Manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, sei lá, manda pra qualquer grupo que você tiver aí. Mas manda pra algum grupo. Sim. Faz alguma coisa e deixa um coraçãozinho lá, porque, de novo, a gente gosta de gostei. Acho que isso vai virar um bordão. É verdade. Por na caneca. Muito obrigada, gente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que você leve o amor de Jesus por onde quer que você passar. É isso? Fechou. Fechou. Tchau, gente.